E aí, pessoal, Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, concedeu entrevista na tarde desta quarta-feira para o programa Esporte Notícias da Rádio Bandeirantes, para o Matheus Dávila, para o Sérgio Boas e para o Alex Bagé, e abriu o jogo, né? Falou sobre muitos pontos importantes e como o Grêmio está procedendo neste momento com relação aos seus jogadores e, sobretudo, o que pode acontecer em razão da pandemia do coronavírus. Nós vamos falar ponto a ponto de tudo que ele discutiu e como ele foi transparente, né, na sua forma de conduzir a entrevista. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, curta, compartilhe e aperte aí para seguir o canal, não esqueça disso. Paulo Luz, vice-presidente de futebol, um homem que hoje está à frente, sempre foi um homem muito responsável com as coisas do Grêmio, transita há muitos anos nessa questão, e ele foi muito transparente na entrevista que ele concedeu há pouco na Rádio Bandeirantes para o Sérgio Boas, para o Alex Bagé e para o Matheus Dávila. Primeiro ponto, que o Grêmio está controlando os seus atletas, mesmo em férias, controlando inclusive a geolocalização, ele citou geolocalização. O departamento médico do Grêmio está monitorando esses jogadores de forma muito importante, porque a partir de 1º de maio, ele confirmou que o Grêmio continua em férias, como disse o presidente Romildo, né, o Grêmio segue em férias até o dia 30 de abril, e no dia 1º de maio, o Grêmio retoma os trabalhos e esse trabalho desenvolvido pelo departamento médico nesse período vai garantir mais tempo e uma facilidade melhor numa pré-temporada. Ele inclusive citou o termo: vamos fazer uma nova pré-temporada. O ano do Grêmio recomeça no dia 1º de maio. Recomeça, o Grêmio vai começar o trabalho mais uma vez. Quando questionado com relação às vendas, foi a parte mais forte, me parece, da entrevista do Paulo Luz. Por quê? Ele cita que o clube enfrenta sérias dificuldades, cita as receitas que caíram, inclusive os direitos de TV do Gauchão, o próprio direito de TV da Libertadores, e que as responsabilidades ou os deveres do Grêmio seguem vencendo, as contas seguem chegando. E aí, quando questionado se o Grêmio venderia PP, que é o assunto do dia, né, em razão da especulação surgida lá na Espanha, que ele confirmou as especulações, ele confirmou sondagens com relação aos jogadores do Grêmio, ele disse: nós vamos ter que realizar a venda. Exatamente, nós vamos ter que realizar a venda. O Grêmio, mais do que nunca, precisa vender um jogador, e isso foi confirmado pelo vice-presidente de futebol. Essa é uma questão que era um pouco controversa, porque ao mesmo tempo ele diz que o Grêmio está muito controlado e que não vai torrar esses jogadores, mas que de fato precisa vender porque o momento é outro. E essa responsabilidade que as pessoas têm, acho que o Grêmio nesse ponto tem muita responsabilidade e trabalhou muito bem, não interessa, porque as contas estão chegando, ninguém está diminuindo os seus custos, na verdade o custo segue igual, o orçamento segue igual e o Grêmio precisa vender 88 milhões. Ele fez uma referência dizendo que a ideia é que a proposta seja um pouco menor, mas ele faz uma lembrança que me pareceu também interessante, de que o dólar subiu, o euro subiu nesse período. Então, se é verdade que a proposta talvez seja um pouco mais baixa, também é verdade que o euro, que é a moeda que vai ser pago o jogador, ele subiu. Nós estamos falando aí de 5, quase 6. Então, muda um pouco essa relação. Claro que a tendência é se perder um pouco o negócio, mas me parece que a grande notícia é: o Grêmio vai precisar vender. Vai realizar a venda. E ele cita o seguinte: nós vamos ter que fazer um esforço para isso. Referiu também no final da entrevista a necessidade de se manter as 38 rodadas no Brasileiro em razão do contratado, do valor contratado. O Grêmio está muito mais preocupado com o valor contratado do que propriamente com o regulamento do campeonato. Por quê? Porque sabe da responsabilidade que é e da importância que é se manter esse valor. Então essa é uma questão também que foi colocada, muito bem colocada pela reportagem e respondida de forma muito transparente. O Grêmio está bem controlado, mas o Grêmio está sim muito preocupado. O presidente Romildo também referiu isso e hoje o Paulo Luz na mesma linha. O Grêmio vai ter que se desfazer de um jogador, de um dos seus 4
principais jogadores aí, os jovens da base, Jean-Pierre, PP, Matheus Henrique ou Everton. Parece que o PP também entrou nessa linha. Vamos aguardar para não deixar também ser tomado pela especulação. Só que essa informação não é especulação, é só ouvir o que disse ali na Bandeirantes, aqui na Bandeirantes, o Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Curta, compartilhe, aperte ali, siga o canal. Um abraço e até a próxima.